Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um tema da palavra do Senhor e convido a todos que possam desfrutar e acompanhar o ensinamento da palavra. Como eu sempre faço dos meus vídeos, eu dou todas as informações que eu julgo necessário, baseando no texto do original, situação da época, e deixo você tirar também as suas próprias conclusões. Hoje nós vamos começar um tema em que nós devemos abordar outras. Não vou fazer na sequência para que cada tema seja fechado, você assista o vídeo e possa ter entendido a palavra. Hoje nós vamos falar quanto tempo falta para a grande tribulação começar, já que esse é o assunto que está aí sendo, além de anticristo e marca da besta, se fala de grande tribulação. Aqui estão aí lotando de vídeos a internet. A grande tribulação é um tempo de preparo para a restauração de Israel. Então a primeira coisa que a gente precisa ter ideia é que a grande tribulação visa a restauração de Israel. Se você olhar, desde o cativeiro da Babilônia, Israel cometeu muitos pecados, mas teve um pecado que ele nunca mais cometeu, que foi o da idolatria, de adorar outros deuses. E justamente por isso que houve aquela dificuldade e eles acabaram rejeitando Jesus Cristo. Então, você vai ter uma ideia, através desse vídeo, sobre a importância e as finalidades da grande tribulação. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a grande tribulação é um tempo de preparo para a restauração de Israel. A primeira referência à tribulação nos últimos dias para Israel está no livro de Deuteronômio. O próprio Moisés, em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1, do 30 ao 31, ele esclarece: Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Versículo 30, quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que ele jurou a eles. A palavra tribulação em hebraico traduz a palavra tissar, que tem 4 significados importantes. Primeiro, angústia. Segundo, tribulação. Terceiro, aflição. E 4, um lugar apertado, tristeza. A pergunta a ser feita é: por que Deus já profetizava que Israel iria precisar passar pela grande tribulação nos últimos dias? De quais pecados Israel terá que se arrepender? Lembrando que foi por eles rejeitarem Jesus que o evangelho alcançou nós, os gentios. E a igreja então formada de gentios, de judeus e de gentios. O judeu primeiramente, como diz o apóstolo Paulo. Ela é o tempo de angústia para Jacó. Jacó, símbolo de Israel, que era o primeiro nome, Israel foi o nome dado por Deus. Jeremias capítulo 30, versículos 4 a 8, nós então lemos: E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos a voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz, pois vejo a cada um com as mãos sobre os lombos, como as que estão dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Então esta é a profecia, a palavra dada através do profeta Jeremias. A palavra tempo traduz a palavra hebraica Aiti, que significa tempo de um evento, Eit, na verdade, Eit é tempo de um evento. Angústia traduz a palavra Tissará, usada em Deuteronômio 4:30, conforme expliquei no início. Jacó é o nome de Jacob em hebraico, aquele que segura o calcanhar, ou suplantador do verbo atacar nos calcanhares. É o primeiro nome de Israel. A pergunta a ser feita é: por que Deus
já profetizava que Israel iria precisar passar pela grande tribulação nos últimos dias? Essa é a pergunta que fica. Mas nós temos ainda que entender que a grande tribulação é um evento incluso nas 70 semanas que Deus colocou através da profecia de Daniel para Israel. Então a gente tem em mente que, embora muita gente vai passar, o mundo vai passar, essa grande tribulação, a finalidade inicialmente é Israel. No livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 24 a 27, nós lemos assim. Estou usando aqui a King James fiel. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, a fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Esse texto ele é analisado bem dentro da visão do anticristo, né? Então, de onde virá o anticristo? Será interessante que você assista a esse vídeo. Aqui nós estamos falando especificamente da grande tribulação como um todo. 70 semanas sobre o teu povo, quer dizer, sobre Israel, como ele faz no versículo 24, para dar fim à transgressão, a palavra peshá em hebraico. Dar fim aos pecados de Israel, será perdoada a iniquidade, a palavra avon, né? Aqui a iniquidade se refere especificamente aos 10 mandamentos. Haverá justiça eterna. As 70 semanas dizem respeito a Israel. De fato, 490 anos estão determinados. A palavra é kautak, em hebraico, sobre o povo de Israel e a cidade natal de Daniel, que é Jerusalém. A igreja só iniciou as suas atividades em Atos 2, depois da 79ª semana, a semana 69. Ou de se cumprir a semana 69 para Israel, e será arrebatada antes da semana 70. Israel não existia durante o maior período da igreja na terra, do ano 33, da ascensão de Cristo, lá em Atos 2, e também em Atos 2, até o arrebatamento, até o momento de voltar. Israel foi destruído no ano 70, e só foi restaurado em 1948. Portanto, foram 1878 anos sem Israel. Então você pega do ano 70 até 1948, só existia igreja, Israel não existia. A partir desse momento, então, é que Israel é restaurada, cumprindo a profecia de Isaías, o profeta Isaías. A crucificação de Cristo aconteceu no final da semana 69 da profecia de Daniel. A semana 70, ou 70ª semana, serão os 7 anos da grande tribulação, os 7 últimos anos das 70 semanas. E nada tem com a igreja do Senhor. O povo do príncipe que virá, cumprida em 70 depois de Cristo, foram os romanos que cumpriram essa profecia, destruindo Jerusalém sob o comando do general Tito. Independentemente do seu exército ser formado por milicianos e árabes e diversos povos, como a gente aborda no vídeo que a gente fala do anticristo, o comandante, quem mandava em tudo era o imperador romano. Então eles estavam todos, ainda que desobedeceram, mas eles estavam sob o comando do Império Romano. Então é isso que conta na profecia. Também fala do anticristo que virá. Fará uma aliança com muitos, por 7 anos, especialmente com Israel, com a construção do terceiro templo, a volta dos sacrifícios e o reaparecimento da Arca da Aliança dos tempos de Moisés, porque os judeus não aceitam cópia, que nem o pessoal faz aqui no Brasil, que essas cópias tudo falsa, né? Mas na metade dela, aos 3 anos e meio, quebrará essa aliança, fará cessar o sacrifício e se assentará no Santo dos Santos, profanando
profanando-o como o abominável da desolação, conforme a profecia de 2 Tessalonicenses 2,4. Esse texto sobre aliança, tudo a gente analisa quando fala do anticristo. No vídeo meu falando de onde virá o anticristo, a gente analisa esse texto no hebraico, que é importante para que você tenha uma visão melhor do original. É tempo de tribulação para Israel. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo, conforme a profecia de Daniel. De quais pecados Israel terá que se arrepender? O primeiro e maior propósito da grande tribulação é preparar Israel para aceitar Jesus Cristo como Messias. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, apresenta as 8 acusações, veja bem, as 8 acusações pelas quais Israel será tratada na grande tribulação. No texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecesse de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então ele fala da ira de Deus, que é a grande tribulação. São listadas então 8 obras más ou pecados dos judeus. Primeiro, perseguiram as igrejas cristãs, no versículo 14, a noiva de Cristo. Segundo, mataram o Senhor Jesus, no versículo 15. Foi através dos fariseus. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas quem executou a situação lá que fez com que o Império Romano, né, o Pôncio Pilatos, permitisse, foram os judeus. Mataram os profetas, versículos 15. Eles mataram muitos profetas. Perseguiram os apóstolos, versículo 15. Nós, né? Não agradam a Deus, versículo 15. São contrários a todos os homens, impedindo-os de conhecer o verdadeiro Deus, versículo 15, que essa era a missão de Israel. Sétimo, impedem a pregação do evangelho, versículo 16. E oitavo, a ira de Deus caiu sobre eles definitivamente, no versículo 16. E essa ira é a grande tribulação. Ira é o sinal de julgamento. E ele fala, como eu falei, que a visão da mensagem do povo de Israel era pregar o evangelho. E isso vai ser cumprido na grande tribulação, quando Deus selar os 144 mil judeus das tribos de Israel. O segundo, também temos um vídeo falando sobre as 12 tribos. O segundo grande propósito da grande tribulação é derramar juízo sobre todos os descrentes, rebeldes e que desprezam a palavra de Deus e não acham lugar de arrependimento. Em Apocalipse 16, 9 nós lemos, está escrito, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O terceiro grande propósito da grande tribulação será selar 144 mil judeus, como eu falei, para promover um grande avivamento mundial, preparando milhões de pessoas para habitarem a terra durante o milênio, o reino milenar de Cristo. Lá está lá no Apocalipse, capítulo 7, versículos do 3 ao 14. Eu vou ler o 3 ao 4. Primeiro ele diz, dizendo, não tirais da terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Do versículo 5 a 8 ele cita 12 mil de cada tribo, de Judá, Ruben, Gade, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Eu falo sobre isso no vídeo falando sobre as 12 tribos de Israel. Versículos 9 e 10, então, está escrito. Vou ler até o versículo 14, do 9 ao 14. Depois disso, eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém.
Bênção e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força seja o nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando começa a grande tribulação? Quanto tempo falta para a grande tribulação? Os mesotribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja sai no meio da grande tribulação, acreditam que a grande tribulação começa com a trombeta de Apocalipse 11:15. Mas o Apocalipse ensina duas verdades importantes. Primeiro, que não há como separar grande tribulação de ira de Deus. Segundo, a grande tribulação é o derramar da ira de Deus e do Cordeiro, e ela já começa no capítulo 6 de Apocalipse, já na abertura dos 4 selos. Como está escrito lá, capítulo 6, versículos 1, 16 e 17. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, e dizia como em voz de trovão: vem e vê. Versículos 16 e 17. Está escrito: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo a grande ira, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A grande tribulação compreende 7 anos, e Jesus fala bem sobre ela. Mateus 24, versículos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A grande tribulação é um acontecimento muito pior do que qualquer tribulação que já aconteceu na história do planeta Terra. Nunca houve nada igual e nem haverá. E então, vendo isto, entendemos realmente que a grande tribulação, ela dá o seu início. E como a gente fala sobre, no vídeo falando sobre de onde virá o anticristo, ela é o início de tudo. E aí nós vamos ver que, um pouquinho mais à frente, nós vamos falar sobre a questão por que nós cremos, e pelo menos uma grande parte do cristianismo, dos estudantes da Bíblia, acreditam que o início da grande tribulação, ele é quase que concomitante com a retirada da igreja, o arrebatamento. Haverá um vídeo específico sobre o arrebatamento. Os 7 selos, Apocalipse 6, 1, 17, a ira de Deus. Aí começa a grande tribulação. O primeiro selo, nesse texto, né, é o cavalo branco, que é o aparecimento do anticristo, que fala lá em 2 Tessalonicenses 2. E é texto que nós abordamos no vídeo falando sobre quem é de onde virá o anticristo. O segundo selo, o cavalo vermelho, fala de guerra causada pela besta. Besta, o anticristo. Terceiro selo, o cavalo preto, fala de fomes, epidemias e miséria da guerra. A guerra que virá, que vai causar isso. Quarto selo, o cavalo amarelo, a morte e o inferno. Muita gente morrendo e indo direto para o inferno. E o quinto selo, os primeiros mártires da tribulação. E começam os primeiros que vão morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Sexto selo, o sol se torna negro, ilhas desaparecem, o céu se enrola como um pergaminho. Pergaminho é a primeira guerra nuclear ou a terceira guerra mundial. Sétimo selo, Apocalipse 8:1, quando há um silêncio de meia hora, onde Deus apenas ouve as orações dos santos que sofrem na grande tribulação, porque vai ser um período muito sofrível. Aí então começam as 7 trombetas dos 7 anjos, no livro do Apocalipse 8 e 9, e depois pula para o capítulo 11, dos versículos 15 a 19. A ira de Deus se manifesta ainda maior, que é o seu julgamento. Primeiro anjo e primeira trombeta. Chuva de Saraiva, fogo e sangue são atirados à terra. Capítulo 8, versículo 7. É visto aí como explosões nucleares.
O segundo anjo e a segunda trombeta. Uma grande montanha pegando fogo é atirada ao mar. Um meteoro cai sobre o mar e morre um terço das vidas marinhas e das embarcações. O pessoal aí do meio ambiente, do ecossistema, vão ficar horrorizados com isso, né? Capítulo 8, versículos do 8 ao 9. Terceiro anjo e terceira trombeta. Absinto, uma estrela, um principado, né? Cai do céu como tocha, e um terço das águas dos rios e fontes ficaram amargas, matando muitos homens. Capítulo 8, versículos 10 ao 11. Mísseis nucleares e a sua radioatividade nas águas é visto realmente como consequência da guerra nuclear que vai acontecer. Quarto anjo e quarta trombeta. Escureceu uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, planetas. Capítulo 8, versículo 12. Detritos nucleares na atmosfera. Quinto anjo e quinta trombeta. Capítulo 9, versículos 1 ao 12. O poço do abismo é aberto e 200 milhões de demônios são soltos para atormentar o planeta Terra. 9 e 16. Sob o comando de Abaddon, hebraico, ou Apolion, grego, os nomes é Abaddon em hebraico, Apolion em grego. No capítulo 9, versículos 12. Portanto, um demônio praticamente pior do que o diabo. As pessoas vão querer se suicidar e não vão conseguir. Eles só não tocarão nos 144 mil judeus que foram selados lá no Apocalipse 7. Aqui é visto também como armas químicas e biológicas que esses demônios vão inspirar. O sexto selo. Estamos lá. Sexto anjo e sexta trombeta. São soltos os 4 anjos no Golfo Pérsico, famoso Golfo Pérsico, que influenciarão um exército de 200 milhões de soldados. Irão morrer um terço dos homens, mais de 2 bilhões e 600 milhões, é mais de 11 vezes a população do Brasil. Então esses 200 milhões estão falando aí do exército da China, junto com a Rússia, Magog, Irã e todos os países que vão, as nações que vão se alinhar com o anticristo. Sétimo anjo e sétima trombeta, do capítulo 11, versículos 15 a 19. O terceiro ai contra os homens. O conteúdo dessa trombeta consiste nas 7 taças da ira de Deus, do capítulo 16. Aí nós chegamos na metade da grande tribulação. Então muitos acreditam, o mesmo tribulacionista acredita que a igreja saia nesse meio aqui, né? A gente poderia fazer um paralelo para se entender com base no Apocalipse. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja sai no capítulo 4, onde João é arrebatado. Os mesotribulacionistas em Apocalipse 13, onde então é concomitante com a marca da besta. Então um pouquinho antes a igreja sai. Tem um grupo novo aí que acredita que a igreja passa 70% da grande tribulação e sai lá no Apocalipse 16, no período da batalha do Armagedon. E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa por todo o período da tribulação e só é arrebatada lá em Apocalipse 19, que ela é arrebatada e logo desce com ele, né? E sobre isso teremos vídeos que nós estaremos também comentando essas posições. É a metade da grande tribulação, capítulo 13. Estamos com 3 anos e meio. E acontece a revelação do anticristo como a besta 666 do Apocalipse. Até então estava tudo doce. Agora ele mostra quem realmente é. É a implantação da famosa marca da besta. Quem não aceitar a marca e não adorar o anticristo não poderá comprar e nem vender e será perseguido para ser decapitado, conforme está no capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse. Os mesotribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontecerá nesse tempo. Aí nós vamos para o capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus, o seu julgamento. E eu ouvi, capítulo 16, versículo 1, e eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos, ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Cada taça será derramada por um anjo. Também, né? A taça da ira de Deus, a primeira taça. Capítulo 16, versículo 2. Os adoradores e os portadores da marca da besta recebem úlceras malignas, câncer devido às armas atômicas. Segunda taça da ira de Deus, versículo 3 do capítulo 16. O segundo anjo derramou essa taça e a água do mar se transformou em sangue, morrendo toda a vida marinha, como aconteceu na primeira praga do Egito. Terceira taça da ira de Deus, versículo 4 do capítulo 16. Agora as águas dos rios e das fontes são transformadas em sangue. O mundo sem água e sem alimentos, que vem da água. Nós já estamos enfrentando problema com água aí, vai piorar.
quarta taça da ira de Deus, capítulo 16, versículo 8. O calor do sol vai queimar as pessoas de tão alta que será a temperatura. E esse efeito estufa parece que vai ser aí só um aperitivo, né? Pois a camada de ozônio da atmosfera superior será danificada pela guerra nuclear e os raios solares não terão amenizantes. Então a coisa vai literalmente ferver aqui. Vai ser um inferno na Terra. Quinta taça da ira de Deus, capítulo 16, versículos 10 a 11. Finalmente a ira de Deus atinge o próprio reino do anticristo. Trevas densas enegrecem os domínios do império do anticristo, aumentando terríveis dores nos seus súditos, como a nona praga do Egito, lá em Êxodo, capítulo 10, versículos 21 a 23. E eles blasfemam contra Deus. Sexta taça da ira de Deus, capítulo 16, versículos 12 ao 16. O rio Eufrates seca e prepara o caminho para facilitar os exércitos das nações que seguiriam o anticristo na invasão contra Israel, na famosa batalha do Armagedon. E nós já vemos desenhando esse evento histórico da profecia, da palavra profética, com as nações já se posicionando contra e ao lado de Israel. Não precisa dizer como é que está o governo brasileiro com relação a Israel, que fica claro, Israel defendendo até mesmo para ir contra a nação de Israel, defendendo aí movimentos terroristas, né, como o Hamas e o Hezbollah. Sexta taça da ira de Deus, capítulo 16, versículos 17 ao 21. Haverá um terremoto de magnitudes nunca vista na terra, e uma chuva de pedra com pedras pesando 30 quilos cada. O terremoto mais forte até hoje aconteceu no Chile em 22 de maio de 1960, eu nem era nascido, e atingiu 9,5 graus na escala Richter, que vai de 0 a 9, olha, e gerou um tsunami. Esse será muito mais forte e vai dividir a cidade de Roma em 3 partes, conforme a profecia. A palavra eclesia, ou eclésia, como alguns falam aqui no Brasil, a palavra eclesia, igreja, ela é mencionada nos capítulos de 1 a 3, 20 vezes. Mas não é mencionada nenhuma vez nos capítulos que descrevem a grande tribulação ou a ira de Deus, nos capítulos 6 a 20. O termo só volta a aparecer na conclusão do livro, no Apocalipse 22, 6, 21. A igreja primitiva estava sofrendo morte, perseguição e terror por parte do Império Romano, além da perseguição dos judeus. Qual alívio ou conforto na fé desses irmãos traria uma mensagem do Apocalipse prometendo que eles iriam sofrer ainda mais na grande tribulação ou ira de Deus? Nenhuma, né? A mensagem do Apocalipse foi uma mensagem para fortalecê-los. E a pergunta fica, aí como eu já dei alguns spoilers, né, no começo, passará a igreja pela grande tribulação? Está a igreja destinada a passar pela ira de Deus e do Cordeiro? Vamos aqui, eu vou falar sobre 3 textos da Escritura que irão responder essa pergunta. Eles não são os únicos, porque eu vou publicar outros vídeos e nós vamos abordar outros textos com mais profundidade. Então, para não ficar um vídeo muito grande, nós vamos fazendo por partes, e cada parte com seu nome, e você poderá estar assistindo e acompanhando. Hoje nós vamos abordar aí 3 textos bíblicos que vão responder essa pergunta sobre se a igreja vai passar pela grande tribulação. Primeiro texto é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 a 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo ensina que os crentes esperam o Senhor Jesus dos céus. E no capítulo 1 ele fala isso, e no capítulo 4 ele fala do arrebatamento, que fica bem claro. O apóstolo Paulo ele ensina que os crentes esperam o Senhor Jesus Cristo dos céus para livrar a igreja da ira futura, a ira de Deus e do Cordeiro, a grande tribulação, conforme foi lido no início. A palavra livrar aí traduz o verbo grego ruomai, que significa livrar com o sentido de salvar alguém mediante o uso de força. O termo coloca ênfase na grandeza do perigo do qual se é livre por meio de uma intervenção poderosa. Você arranca, é como se alguém fosse ser atropelado por um ônibus, por exemplo, você puxa essa pessoa, tira e o ônibus passa. Significa também resgatar, libertar.
Aqui a preposição ek tem o sentido de vir para fora e esperar dos céus, ek, dos, para fora dos céus. Então, esperar para fora dos céus. Ressuscitou dentre os mortos, esperar para fora do céu, porque Jesus vai sair dos céus para vir para cá. Ressuscitou dentre os mortos, aí usa ek de novo, para fora dos mortos, quer dizer, eles para fora do mundo dos mortos. E que nos livra da ira futura, ek, para fora da ira. Então, a palavra, essa expressão, essa preposição ek, ela tem o sentido de vir para fora. Por isso que nós estamos usando em todos os sentidos, no original grego, para que a gente entenda, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava dizendo exatamente isso. Assim como Jesus saiu para fora dos céus e ressuscitou para fora dos mortos, ele virá para livrar a igreja para fora da ira futura. E ira aqui é orgei em grego no sentido de punição, no sentido de juízo, de justiça. Em 1:10 aparece acompanhada por um artigo definido, de forma que não se refere a uma ira qualquer, mas a ira futura, vindoura, né? Ela é específica, não é regra geral. Jesus Cristo virá dos céus para livrar a igreja da ira futura, através do arrebatamento da igreja que o apóstolo descreve no capítulo 4, do 13 ao 18, pois a igreja não está destinada à ira de Deus na grande tribulação, porque a grande tribulação ela foca Israel, como nós falamos no começo. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Temos que observar os seguintes ensinamentos. Paulo escreve assim, vou usar aqui ao meio da revista e atualizada. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Depois de ensinar sobre o arrebatamento no capítulo 4, versículos 13 a 17, que é uma epístola, né? Ela não tinha capítulos e versículos, mas o tema vai dando sequência. O apóstolo Paulo descreve o dia do Senhor, ou a tribulação, no capítulo 5, do 1 ao 9. Essa ordem indica que o arrebatamento vem antes do dia do Senhor. Isto é, primeiro acontece o arrebatamento da igreja e só depois acontecerá o dia do Senhor, expressão que vem do Antigo Testamento, também chamado do dia do juízo. Você pode ver isso, a mesma expressão, em 2 Pedro 2,9, em 2 Pedro 3,7 e em 1 João 4,17. E o grande dia da ira em Apocalipse 6,17. Relativamente aos tempos e às épocas, a palavra peri, em grego, quanto aos, essa preposição indica que o apóstolo Paulo, depois de falar sobre o arrebatamento do capítulo 4, ele faz uma mudança de assunto. Fala do dia do Senhor, peri, né? Quanto aos. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, os cristãos mostram-se ignorantes sobre o arrebatamento, como nos dias de hoje, né? No versículo 13 do capítulo 4. Porque não sabiam. Já em 5:1, eles estavam perfeitamente conscientes da realidade sobre o dia do Senhor. Conheciam sobre a grande tribulação, o dia do Senhor, mas nada sabiam sobre o arrebatamento, porque são dois assuntos separados, mas relacionados. 1 Tessalonicenses 5,9 ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A alternância entre os pronomes vós, né, vocês, cristãos, e eles, os ímpios, na terceira pessoa. Observem isso. Seguindo aqui a revista atualizada, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí no versículo 3, aqui utilizarei a King James Fiel, porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a mulher grávida, e não escaparão. Então veja bem, vós mesmo está inteirado com precisão do dia do Senhor, vem como ladrão, e ele fala de a repentina destruição virá sobre eles, né? Isso indica que há dois grupos distintos. O dia do Senhor virá sobre eles, os ímpios, os não salvos, né? Mas os cristãos, Deus não nos destinou para a ira. Alcançaremos a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. E temos ainda também o texto de Apocalipse 3,10, que inclusive eu gravei um vídeo específico com bastante detalhes sobre esse texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3,10, que é um texto também bem disputado entre pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. A Corrigida Fiel traduz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
A promessa é para todas as igrejas. No capítulo 3, versículo 13, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Correto? Guardar aqui traduz o verbo grego teiro, que significa reter ou reservar para o futuro, obedecer aos mandamentos. Também o terceiro significado, agarrar, proteger como com uma guarda militar, um termo militar, portanto. 4. Conservar uma filha em casa, solteira, para não entregá-la em casamento. A palavra provação, conforme traduz a revista atualizada, ou tentação, conforme traduzem a Corrigida Fiel e a King James Fiel, traduz a palavra pirasmos, né? Pirasmos, que significa submeter à prova, provação em teste, experimentar, tentação na submissão em teste, teste permitido para passar em aflições e provar a fé. O significado correto da expressão grega teireuek, guardar da, também tem sido disputados entre pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas afirmam que teireuek apoia a ideia de que este versículo significa através de, isto é, a proteção do Senhor Jesus para a sua igreja contra a ira, enquanto a igreja está na terra, em meio à ira de Deus, quer dizer, então seria para dentro, contrário do que a gente viu no começo lá, para fora. Nós, pré-tribulacionistas, cremos que teireuek apoia a ideia de tirar de, isto é, que Jesus veio guardar a igreja para fora da grande tribulação, quando do arrebatamento, até por causa das questões como ele começa abordando no capítulo 1. Como resolver então essa questão? Cada um está dizendo uma coisa, cada um está dizendo outro, né? Como é que faz? Pós-tribulacionista acredita que é para dentro, então a igreja fica na tribulação. Pré-tribulacionista diz que é para fora. Para fora, êxodo, remover. De dentro de. W.C. Taylor diz, salienta sua ideia normal de saída do interior para fora. O outro uso, então a gente teria que recorrer, ver como que Jesus, né, numa outra frase de Jesus, como foi apareceu no original. Aí temos que recorrer, essa é uma questão de original, nós estamos falando de original. Temos que olhar como que ele falou, se ele falou isso em outro texto para ver o significado, para a gente comparar. O único outro uso de teireuek aparece em João 17,15, nas falas de Jesus, quando ele faz, em João 17,15, na sua oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Se nós aplicarmos o sentido de teireuek, defendido pelos pós-tribulacionistas, dentro de, teremos que entender que Deus guardará seu povo em meio a Satanás, dentro de Satanás. Fica bem claro que o sentido correto de teireuek, a gente não pode acreditar um negócio desse, é para fora, porque Deus guarda o seu povo mantendo-o fora do maligno, fora de Satanás. Como a gente viu também 3 vezes, né, falando teireuek para fora no capítulo 1. Charles Hillier afirma o seguinte: se Jesus quisesse dizer dentro, através de, por que ele não usou uma preposição grega para comunicar claramente isso? Jesus poderia usar, porque o grego é uma língua muito rica que tem diversas possibilidades. Esse significado no texto como em en, a palavra grega en significa dentro, com, por, na. Então poderia, por exemplo, Jesus usa, quando ele fala em Mateus 6,5, Mateus vai escrever e fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Aí aparece o ek, né? O ek, na verdade. E as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Esse em aqui, ele não utilizou o ek, não utilizou nada disso, ou teireuek, para criar essa polêmica. Ele usou a expressão grega en, que significa en, dentro, com, por, na, em mais a, né? Na, em mais a. Isto é, dentro das sinagogas. Ele é usado em Mateus 3,1, no sentido no deserto da Judéia, dentro do deserto. Ele também poderia usar a palavra dia. Lá em Mateus 12,43 nós lemos: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Por, aqui, o dia, significa também em, dentro, através de, durante. Então ele anda dentro de lugares áridos. Então poderia
perfeitamente usar qualquer uma dessas expressões e não geraria dúvida, porque elas só significam isso, elas não têm uma ambiguidade. E aí tem que se analisar um contexto, analisar como esses textos aparecem na Bíblia. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, no original, a palavra teruek, nas duas vezes que ela aparece e mesmo separada, ela sempre está colocando para fora, correto? Assim, o sentido de teruek em Apocalipse 3:10 é: eu te guardarei para fora da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, a promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja é que ela ficará de fora da grande tribulação, e por isso será arrebatada antes da grande tribulação. Mas a gente precisa ver quem são esses que serão arrebatados, né? Não é uma promessa para todo mundo que está vivendo em pecado, não. Mas eu sou o pastor Alberto Rodrigues e deixei aqui o meu primeiro vídeo de uma sequência de mensagens falando sobre os últimos dias. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei e um comentário para edificar todos aqueles que estão compartilhando e assistindo a mensagem. Compartilhe essa mensagem para edificar outras pessoas. Deus abençoe você. E se você não fez isso ainda, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.